A mulher na política, ela é mais sensível às pautas sociais. A mulher é como se a gente fosse sempre a mãezona, né? Como se a gente tivesse sempre que ter esse comportamento doce, esse comportamento sensível, que não altera a voz, porque quando a gente altera a voz, a gente passa a ser megera, a gente passa a ser louca. A exemplo disso, né? A história é muito recente, presidenta Dilma. O quanto de... Inclusive, o golpe, o impeachment dela, esse golpe que foi dado na presidenta Dilma, ele é de ordem também sexista. A gente não pode se esquecer daquela capa de jornal, de revista, em que fizeram um recorte de uma imagem dela, que ela estava dentro do Palácio do Planalto, fizeram uma imagem dela, que ela parecia gritando, e a chamavam de histérica numa capa de revista. Diferentemente do que aconteceu com outros presidentes, inclusive recentemente. Então, a gente abrir esses espaços é a gente trazer mulheres junto com a gente, mas também formar os homens, garantir que esses espaços permaneçam, que eles se ampliem, para que nós consigamos passar por esses lugares sem violência. Até mesmo essas violências passivo-agressivas, porque elas são passivo-agressivas, né? Você dizer que uma mulher tá ali, naquele espaço X, porque ela é sensível apenas, você tá simplesmente negligenciando toda a trajetória dela, muitas vezes, todo o repertório dela, muitas vezes, quer dizer, na maioria das vezes. Você determinar que mulheres ocupem... Porque é muito interessante quando a gente olha para a organização das administrações públicas como um todo. Onde que estão as mulheres nas secretarias? Em quais secretarias elas estão? Quando são secretárias, são 2, 3. Pouquíssimas. No geral, elas estão nos espaços das assessorias, como você disse. Mas quando secretárias, elas nunca estão numa secretaria da Fazenda. Elas nunca estão numa secretaria de administração. Elas nunca estão numa secretaria, numa procuradoria, como procuradora-geral do município, por exemplo. Elas estão exclusivamente nos espaços socialmente compreendidos como espaços de cuidado. E que essas secretarias, curiosamente, né, com todas as aspas e ironias do mundo, têm pouquíssimos recursos para que essas mulheres possam gerir a pasta. E aí, o que acontece no final das contas? Essas mulheres são tidas como irresponsáveis, incompetentes. É claro, tem mulheres que, assim como há homens que estão num governo, numa gestão para cumprir um projeto político. A gente não pode esquecer que a presença de determinado secretária ali também diz respeito ao projeto político que é conduzido por um governo. É exemplo disso o governadinho. É um projeto de sucateamento da estrutura pública, é um projeto de privatização. A gente vê isso acontecendo na saúde, a gente vê isso acontecendo na assistência, a gente vê isso acontecendo na educação, infelizmente, porque tem servidores valorosos que não têm plano de carreira, que não têm qualquer incentivo para permanecer na administração. Por outro lado, cresce o número de terceirizados, de empresas terceirizadas, OSCs, que estão invadindo o espaço que deveria ser do servidor público ali. Que tem muito servidor público nessas 3 secretarias que eu citei como exemplo, valorosos e que com conhecimento absurdo de causa, de conteúdo, de cidade, de demanda. Enfim, mas voltando, né? É isso. A nossa luta, Lu, é sempre coletiva. Eu defendo que a luta das mulheres, a luta nós que estamos à margem, né? População LGBTQIA+, negros e negras, indígenas, nós, classe trabalhadora, a nossa luta, ela só tem sentido se ela for feita pela via da coletividade. Caso contrário, ela não vai ter... acho que força suficiente. Ela não vai ter alcance suficiente. A gente precisa trazer as pessoas para caminhar junto com a gente. Então, eu penso que construir espaços para mulheres da política diz respeito também a trazer mais mulheres para a política e, junto com essas mulheres, né, numa força coletiva, a gente criar espaços. E, se for necessário arrombar portas, que a gente arrombe portas juntas.